Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então às nossas aulas de patologia bucal. Vamos para a nossa quarta aula. Peguem aí o quarto slide de vocês, que o quarto slide, agora o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre câncer bucal, tá? Então vamos aprofundar um pouquinho dessa matéria, desse tema de câncer bucal. O que é o câncer bucal? Bom, o câncer bucal, infelizmente, está entre os cânceres que mais matam atualmente. Só que ele não é tão falado, ele não é tão aberto, esses casos aí nas nossas mídias, tá? A gente conhece, já ouviu falar mais de câncer de mama, de câncer de colo do útero, de câncer de próstata, de câncer, que mais? Câncer de ovário, então esses outros tipos de câncer, câncer no estômago, intestino, mas o câncer de boca não é tão falado, não é tão conhecido, porém existe o câncer de boca e ele mata também como qualquer outro tipo de câncer, tá bom? O câncer bucal, ele é uma neoplasia maligna na cavidade bucal e é em origem epitelial. O nome mais conhecido é o carcinoma epidermoide. Também pode ser conhecido como carcinoma espinocelular. Está em torno de 90 a 95% das neoplasias malignas na cavidade oral. Tá bom? Então, vocês podem ver esses dois tipos de nome aí, tanto carcinoma epidermoide como carcinoma espinocelular. Os dois têm relação ao câncer de boca, os dois são o câncer de boca, pode-se dizer, tá bom? Então, vocês têm uma imagem no slide de vocês de uma feridinha ali na borda lateral posterior de língua. Dá uma olhadinha. Esse daí é o câncer de boca, tá? Vamos falar da epidemiologia. Então, o câncer de boca é mais comum no homem do que na mulher. Então, mais ou menos a epidemiologia de cada 1,5, quase 2 homens para uma mulher, tá? Que tem um câncer de boca. Então, a maioria dos pacientes que possuem câncer de boca são os homens. Geralmente, são em pacientes maiores de 50 anos. Tá? Então, pacientes idosos. E 40 a 50%, quais são os locais que mais acometem o câncer de boca? De 40 a 50% é na língua, na borda lateral posterior de língua, vocês têm na primeira imagem de vocês, no assoalho bucal e no lábio inferior. Então, geralmente, se pedir quais são os locais que mais acometem o câncer de boca, borda lateral posterior de língua e lábio inferior. Mas temos também vários casos em região de assoalho bucal, tá bom? Então, esses três são os mais comuns de ter o câncer de boca. Quais são os sinais e sintomas, então, que nós temos do câncer de boca? O câncer de boca é uma doença que ela não dói, ela é assintomática. Então, quando o problema não dói, quando a doença não dói, nós chamamos de assintomático. Quando tem dor, a gente chama de sintomático, quer dizer que tem sintomatologia. Então, a sintomatologia é não dolorosa, então ele é assintomático, tá? O que vai preocupar a gente que vai acusar ser um câncer de boca ou não? Sabe, aquelas lesões que não cicatrizam por mais de 15 dias. Então, aquelas aftas, geralmente as pessoas acham que são aftas, que estão na boca, que não cicatrizam por mais de 15 dias. Então, a gente viu nas aulas anteriores que a afta é comum durar até no máximo estourando 15 dias, de 10 a 15 dias. Então, aquela feridinha na boca que não cicatriza por mais de 15 dias é um sinal vermelho. A gente tem que pegar o paciente, né, orientar aí no consultório para poder fazer uma avaliação. Tá bom? Geralmente, a maioria dos dentistas não tem costume de avaliar se o paciente tem algum resquício ali ou tem alguma sintomatologia de câncer de boca. Sintomatologia que eu falo na questão de sinais e sintomas, tá? Não de dor. Muitas vezes a gente aprende na faculdade, os professores falam que nem todo dentista viu um câncer, mas todo câncer já viu um dentista. Por quê? Nem todo dentista é preocupado com as patologias orais. A maioria dos dentistas são preocupados apenas com os dentes, tá? E a gente aprende na faculdade que a odontologia vai muito mais do que dente. Nós temos as nossas estruturas bucais. Tudo isso pode ter alguma contaminação, pode ter alguma doença. Então, durante o nosso tempo de graduação, a gente aprende que todas as estruturas de boca têm alguma doença específica naquele local, pode ter. Então, a gente tem que aprender a avaliar todas as estruturas bucais, tá? Então, aquela lesão, aquela feridinha que está na boca por mais de 15 dias e não cicatrizam é um sinal vermelho, beleza? Ela promove disfagia. O que é disfagia? Dor ao deglutir. O paciente não vai sentir dor naquela feridinha, como questão da afta. A afta tá ali, ela dói. Ela lembra você que ela tá ali, qualquer coisa que bate, ela dói. Geralmente o paciente que tem essas lesões, ele vai sentir um incômodo maior quando vai deglutir, quando vai engolir alguma coisa, tá?
Tem questão também de disfonia. Disfonia é em relação à perda de voz ou a diminuição de voz. Tem a digeusia, é a diminuição da perda do paladar. Então, o paciente vai perdendo a vontade de se alimentar porque vai acabar não sentindo mais os gostos dos alimentos. Então, por exemplo, o gosto do ácido, do limão, é muito comum a gente sentir, é muito forte o ácido. O paciente que tem essas lesões muitas vezes vai perdendo essas papilas gustativas, essas papilas gustatórias. Então, pode perder também a sensação do paladar, diminui a perda do paladar, beleza? Emagrecimento acentuado. Então, os estágios do emagrecimento é bem avançado. Como o paciente perde a sensação do alimento, ele vai parar de comer, consequentemente vai ter emagrecimento aí muito rápido. Linfadenomegalia cervical. O que é isso? Edema dos linfonodos. Nós temos vários linfonodos aqui nessa região. Linfonodos cervicais, auriculares, linfonodos cervicais, linfonodos auriculares, entre outros. Esses linfonodos acabam tendo uma inflamação, acaba causando edema nessa região. Então, fica nessa região aqui de pescoço. Pode ter sangramento ou não. Então, essas feridas que estão ali, elas podem sangrar ou não. A dor em estágio inicial não acontece. Então, no início da ferida ali, nesses primeiros 15 dias, o paciente não sente dor, tá? Ele vai apresentar uma sintomatologia dolorosa, vai passar a ser assintomático quando o estágio da doença já está avançado. Por isso que o câncer de boca, como qualquer outro câncer, se ele for diagnosticado em estágio inicial, ele tem cura. A gente consegue curar, remover do paciente. O paciente muitas vezes faz sessões de quimioterapia e radioterapia e resolve o problema. Mas como qualquer outro câncer em estágio avançado, é mais difícil o seu tratamento e é mais difícil a cura. Então, por que os cânceres de boca matam bastante? Porque, infelizmente, os pacientes só descobrem que estão com câncer de boca quando o estágio já está avançado. Por quê? Porque no início ele não tem dor. Aquela feridinha que está na boca do paciente, ela não dói. O paciente muitas vezes nem sabe que tem aquela ferida na boca, tá bom? Então, quando ele começa a sentir um incômodo, ele vai procurar atendimento, a ferida já está grande. Então, aí o problema já é maior. Tudo que é diagnosticado no início é mais fácil de ser tratado, tá bom? Então, ele é assintomático em estágio inicial, tá? Que eu falei para vocês. Quando está no início, ele não dói. Só quando está avançado o problema, quando a feridinha está maior, que o paciente vai começar a sentir dor na região, tá bom? Então, quais são as características clínicas? O que a gente consegue observar quando a gente vai avaliar e olhar o nosso paciente? Essa lesão ela é esofítica. O que é uma lesão esofítica? Quando ela é voltada para fora. Dá uma olhada naquela figurinha que eu mostrei para vocês, da feridinha, do machucado ali, do carcinoma, na borda lateral posterior de língua. A ferida está para fora, então a gente chama isso de esofítica. Ela é endofítica também, quando a gente não consegue enxergar, como se cavasse um buraco no tecido. Ela como se a gente fosse mexer ali nela e ela não vai ter fundo. A gente vai começar a mexer e vai estar como se estivesse cavando um buraco. Aquele tecido vai estar como se tivesse amolecido. A gente vai ficar entrando mais na ferida, tá? Ela pode ser também leucoplásica. O que é leucoplásica? São características esbranquiçadas. Então, tem algumas lesões que são lesões com potencial maligno, que elas são leucoplásicas. Então, elas estão avermelhadas. Esbranquiçadas, perdão. Nós temos também as lesões eritroplásicas. As lesões eritroplásicas são as lesões avermelhadas, quando elas já estão avermelhadas, tá bom? E nós temos também uma lesão, né, que o sinal clínico ela é eritroleucoplásica. O que é isso? Então, é a combinação do esbranquiçado da leucoplásica com o avermelhado da eritroplásica. Nossa, nome difícil de falar, né? Então, é a eritroleucoplásica, é a junção, é a combinação ali do esbranquiçado da leucoplásica e do avermelhado da eritroplásica. Beleza? Agora saiu certo. Então, essas aí nós temos as características clínicas. Esses são aqueles características que a gente consegue observar quando a gente vai avaliar o paciente, olhar na boca do paciente o problema, tá bom? Mas o que causa o câncer de boca? Quais são os fatores de risco? O que vai ajudar com que o paciente desenvolva o câncer de boca? O principal fator de risco é o tabaco, são os pacientes tabagistas. O tabaco é o cigarro, é o fumo, tá? Então, o tabaco é considerado um agente carcinogênico completo,
tá bom? Então, principal fator de risco, tabaco. Aí nós temos também o álcool, pacientes etilistas. Se vocês forem fazer concurso público, não vai estar lá na questão paciente alcoólatra, vai estar lá paciente etilista. Então, anotem esse nome aí para vocês não esquecerem mais, tá? Então, paciente tabagista e paciente etilista. Beleza? Nós temos também as radiações ultravioletas, então os raios UV, né, do sol. Por isso que no lábio inferior é muito comum de ter, uma das regiões mais comuns de ter o câncer de boca, tá? Então a gente tem outra lesão que dá aqui no lábio, que a gente chama de queilite aquitínica. Essa queilite aquitínica, se ela não for tratada, ela pode desenvolver um carcinoma, ela pode evoluir para um carcinoma. Por isso que a maioria das pessoas que têm câncer de boca, né, geralmente são homens trabalhadores rurais. Por quê? Geralmente esses trabalhadores rurais, eles têm mais exposição solar e não usam protetor solar. Então, o raio UV é mais comum vir, né, de cima para baixo, então vai pegar no lábio inferior. Então, é muito comum desses pacientes ter câncer de boca nessa região de lábio inferior. Então, o ambiente do paciente, onde ele mora, onde ele vive, onde ele trabalha, contribui muito. Esse é um exemplo do trabalhador rural, é um exemplo que nós temos também de ambiente, tá bom? Então, o ambiente que o paciente está, o ambiente que ele vive, o ambiente que ele trabalha, contribui muito para desenvolver, para ser um fator de risco do carcinoma epidermoide ou do carcinoma espinocelular, ou popularmente conhecido como câncer de boca, tá? E também nós temos os fatores específicos de cada indivíduo, depende da higiene, do fator genético, dos fatores alimentares. Então, isso pode desencadear. Quer dizer, então, que se eu não me alimento bem, se eu não escovo o dente bem, eu vou ter câncer de boca? Não. Quer dizer que, se tá aquele machucadinho que era ferida, você não faz higienização, pode acelerar o desenvolvimento da doença, tá bom? O fator genético é muito importante, porque nós sabemos que se alguém da família teve câncer de boca, seus descendentes têm que também fazer consultas e tomar cuidado, que muitos tumores carcinogênicos podem ser genéticos, tá? Então, esses aí são os fatores de riscos. Nós temos também, esses fatores de risco são classificados em fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que são fatores intrínsecos? Fatores intrínsecos são os fatores de dentro, tá? Então, o que são esses fatores de dentro? São relacionados ao estado sistêmico generalizado do paciente. Aquilo que eu falei para vocês. Vai relacionar como que está a questão da saúde sistêmica do paciente, tá? Tudo isso pode desencadear. E fatores extrínsecos vai muito relacionado àqueles primeiros fatores de risco que eu falei para vocês. Álcool, tabaco, radiação ultravioleta. Então, fatores extrínsecos são fatores de fora, tá? Então, álcool, tabaco, radiações ultravioletas, radiações UV, são os sinais e sintomas que nós temos do carcinoma epidermoide. Para a gente saber que o paciente tem um carcinoma epidermoide, o paciente tem um câncer de boca, o que a gente faz? Não é só a gente olhar que a gente vai saber que aquilo é um câncer de boca. A gente tem que fazer um exame histopatológico. O que é isso? A gente chama de biópsia, tá? A gente remove a lesão, uma parte da lesão, manda para o laboratório para fazer o exame histopatológico. Então, o patologista, ele vai pegar essa parte da lesão, a lesão que foi removida, vai fazer a avaliação ali no microscópio e vai conseguir enxergar dentro da célula maligna ali, ver o que tem de característica para saber se aquilo é um câncer ou não, tá bom? Nós temos dois tipos de biópsia, a biópsia incisional e a biópsia excisional, tá? Qual que é a diferença da biópsia incisional para a biópsia excisional? A biópsia incisional é aquela que a gente remove apenas uma parte da lesão. Então, uma lesão muito grande, por exemplo, a gente vai remover uma partezinha da lesão e vai mandar para o histopatológico, para fazer o exame histopatológico, tá? A avaliação histopatológica com o patologista no laboratório. Então, quais são as indicações? Quando que eu vou fazer uma biópsia incisional? Eu quero fazer biópsia incisional nesse caso, quero fazer uma excisional nesse caso? Não, tem algumas indicações, tá bom? Quais são as indicações para que a gente vai fazer uma biópsia incisional? Ou seja, que a gente vai remover apenas uma parte da lesão. Naquelas lesões muito grandes, naquelas lesões maiores de 1 centímetro, tá? Também naquelas localizações que são de difícil acesso, por exemplo, o assoalho bucal. O assoalho bucal é de difícil acesso. Por quê?
porque é uma região bastante vascularizada, tem bastante veia ali. Então, a gente não tem como a gente cortar muito, pode pegar uma veia, dar um problema maior. Então, região de difícil acesso, a gente remove apenas uma parte da lesão, tá bom? E outra indicação são nos casos de malignidade. Então, se aquela lesão a gente suspeita já que é uma lesão de malignidade, a gente remove apenas uma parte da lesão, para a gente poder saber se aquilo é malignidade, tem malignidade ou não, tá? Quais são, então, as contraindicações? Quando que eu não posso fazer uma biópsia incisional? Quando que eu não posso remover apenas uma parte da lesão? Nos casos de lesões vasculares ou melanomas. O que é isso? Então, lesões vasculares são lesões que têm bastante veia, passa bastante veia naquela região. Então, lesões que têm locais que passam bastante veia, eu tenho dificuldade, problema em cortar, tá? Porque se eu cortar, vai ter um sangramento excessivo ali naquela região. Então, não posso remover uma parte ali, tá? Porque se eu corto uma parte dessa lesão, aí vai ter bastante sangramento. Então, eu tenho que remover toda essa lesão, tá? Por isso que é contraindicado, beleza? E então, o que é a biópsia excisional agora? A biópsia excisional é quando eu removo toda a lesão, tá? Então, vamos lá. A biópsia incisional é quando eu removo apenas uma parte da lesão. E biópsia excisional é quando eu removo toda a lesão. Eu não deixo a lesão ali, tá bom? Então, quais são as indicações para a gente fazer uma biópsia excisional? Quando que eu posso fazer uma biópsia excisional? Naquelas lesões que são menores que 1 centímetro, ou seja, aquelas lesões que são pequenas, e nas lesões que são benignas. Por exemplo, aí nessa imagem de vocês, nós temos aí um papiloma, por exemplo. Ela tem, a gente pode remover ela inteira. Então, lesões pequenas, lesões que a gente sabe que é benigna, a gente remove toda a lesão, tá bom? E quais são as contraindicações da biópsia excisional? Contraindicação dela são apenas as lesões que têm malignidade. Então, lesões que eu suspeito ser maligna, eu não posso remover inteira, eu tenho que remover apenas uma parte, tá bom? Porque daí a gente precisa tratar aquela região com radioterapia, com quimioterapia. Então, nesse caso, eu não removo toda a lesão, eu removo apenas uma parte, tá bom? Então, é muito fácil. Biópsia excisional e biópsia incisional. Relembrando, mais uma vez, anotem, biópsia incisional, quando eu removo apenas uma parte da lesão, e biópsia excisional, quando eu removo toda a lesão. Uma coisa que eu acho muito bacana, eu coloquei no último slide de vocês, é relacionada ao autoexame. A gente pode orientar o paciente a fazer o autoexame. Não quer dizer que o paciente vai saber o que é maligno, o que é benigno, o que pode ou não fazer, né? Quer dizer que o paciente vai aprender a olhar e ver se tem alguma coisa que, opa, isso aqui precisa de uma atenção melhor. Então, olha lá, a gente vai aprender a fazer o autoexame. Deixa eu só posicionar aqui o celular certinho para a gente poder fazer o autoexame. Então, a gente vai ensinar o paciente a olhar as estruturas bucais. Então, a gente vai começar olhando os lábios, tá? Superior e inferior. Depois, a gente vai tracionar o lábio e vai olhar lábio superior, depois lábio inferior, tá bom? Aí, a gente passa o dedo, vê se sente alguma irregularidade, puxa a mucosa jugal para olhar, ver como que tá aqui, região de mucosa jugal de um lado, depois mucosa jugal do outro. A língua, puxa a língua pro lado, vai olhar até lá no fundo da língua, porque lembra que eu falei para vocês que um dos principais locais é no borda lateral posterior de língua. Então a gente pega a língua do paciente, puxa pro lado, puxa a bochecha, a mucosa jugal e olha lá no final. Depois pro outro lado, pega a língua, puxa pro outro lado, puxa a mucosa jugal e olha lá no final também para ver como que tá. Bom, pede para o paciente levantar a língua, colocar a língua lá no palato, vamos olhar a região de dorso lingual, ventre lingual e assoalho. Vamos olhar também região de palato, palato duro, palato mole, tá bom? Então a gente vai, nisso aí, a gente vai olhar toda a região bucal do paciente. A gente ensina o paciente a olhar toda a região. Então, se ele olha e vê que tem alguma coisa ali, tem uma feridinha ali, vamos avaliar então essa feridinha, vamos aguardar alguns dias para ver se ela vai diminuir de tamanho, se ela vai cicatrizar ou não. Aí a gente orienta o paciente, se você vê alguma ferida que não cicatrizou ou alguma ferida que não diminuiu de tamanho ali nesse tempo, você vai ter que ir, sim, no consultório para poder fazer uma avaliação certinho, tá? Pra gente ver o que é certinho. Mas é uma forma muito simples e muito fácil da gente orientar o nosso paciente a se autoavaliar.
No câncer, para avaliação de mama, não tem que a mulher ficar palpando os seios para ver se tem algum caroço? É a mesma coisa. O câncer de boca, o paciente pode ter os seus próprios cuidados, o seu próprio autoexame. Se nesse momento ele vai perceber que tem alguma coisa que pode ser um problema ou não, que ele ache, vai no consultório. Por mais simples que seja, a gente sempre orienta o paciente. Se você, qualquer coisa simples que você tem... alguma dúvida, alguma coisa, algum medo, vai no consultório. Por mais simples que seja a dúvida do paciente, é legal a gente sanar a dúvida do paciente e explicar que aquilo pode ser ou não problema, tá? Então, esse é um jeito muito simples que a gente tem de nos autoavaliar. Vocês podem fazer em casa, podem orientar as pessoas. E quando o paciente vai no nosso consultório também, para poder ver se tem algum problema ou não relacionado a isso, é esse exame que a gente faz no paciente. Beleza? Bom, então a gente finaliza aqui a nossa quarta aula, tá? Até daqui a pouco. Obrigado.